tinha uma expectativa muito grande que a obra do Senhor ia romper, que nós iríamos ver coisas maravilhosas ocorrendo, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Porém, à medida que o ano foi passando, Deus me conduziu a um local de oração, a um local de observação, e Deus me fez passar um ano só observando as coisas que estavam acontecendo. E neste começo de ano, eu fiz um primeiro MDA com os meus discípulos, e eu geralmente não compartilho a palavra com outras pessoas, a não ser com eles, mas Deus me tocou em meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Hoje, o que Deus falou comigo para compartilhar com os meus discípulos, vou compartilhar com vocês. Eu queria falar hoje com vocês um pouquinho sobre referência e influência. Fala assim, referência e influência. E observando no ano de 2019, eu vinha para a igreja, ficava olhando para a igreja, sabe aqueles dias que você vem e você fala assim, Deus, vai acontecer alguma coisa muito legal, e Deus te conduz a ficar apenas observando o rebanho, apenas observando as pessoas. E também Deus me conduziu a observar as minhas próprias atitudes. Deus me conduziu a me observar sondar o meu próprio coração, e eu descobri, querido, cada coisa terrível dentro do meu coração. Coisas que precisavam ser mudadas. Aí eu comecei a entender, quando Deus nos leva para observarmos, para nos comparar com a palavra dEle, é porque Ele, primeiro, Ele vai trazer mudanças, fala assim, mudanças. E mudanças, elas devem começar, nós como igreja, dentro de nós. Todas as mudanças que Deus vai promover na nossa sociedade, no nosso país, na nossa cidade, nas nossas células, no bairro onde você mora. Primeiramente, essas mudanças, elas devem começar dentro de mim e dentro de você. Amém? Estão comigo nesse negócio? E Deus me trouxe neste começo de ano para um texto que eu creio que a maioria de vocês já ouviram falar sobre ele. E uma coisa tão simples sobre influência e referência. Abram lá suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 5. Glória a Deus. E hoje, pela tarde, eu estava acompanhando um pouquinho, estava a ministração lá no Descende, e eu até no começo, assim, meio religioso, falava, vai ser só mais um ajuntamento de crente aí, os jovens aí não tem o que fazer nas congregações, os caras vão lá para o Descende. Mas assim, queridos, e eu perguntei para o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, eu estou meio confuso, meus sentimentos a respeito disso estão meio confuso, mas eu sentei ali, comecei a assistir a ministração, queridos, mas como Deus falou comigo, como Deus falou. E algumas coisas começaram a fazer sentido daquilo que Deus já vinha falando comigo. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, eu imagino que quando começou a igreja em Atos, quando você lê lá a palavra do Senhor, nós vemos um grande mover de Deus, fala assim, um grande mover. As pessoas se achegavam, se arrependiam dos seus erros, dos seus pecados e se entregavam a Jesus integralmente. A palavra diz em Atos que eles traziam tudo que eles tinham e lançavam aos pés dos apóstolos e começavam a seguir os apóstolos. A igreja era uma igreja que se doava completamente ao Evangelho. E os caras verdadeiramente viviam para Jesus, viviam para pregar a palavra de Deus como o Senhor ordenou. Ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois veio uma época de grande perseguição para a igreja, mas aqueles caras, aquelas mulheres daquele tempo, os jovens, eles já tinham entregado tudo. Por isso, eles não tinham nada a perder. Fala assim, não tinham nada a perder. Eles só tinham o Evangelho, queridos, e a Jesus. Mas isso quer dizer que eles tinham tudo. Então, aquela coisa terrena, a própria vida, eles não se importavam. Como Paulo, Atos, se não me engano, 20, 24, está por ali. Paulo diz que o importante para ele não era a vida, mas cumprir o chamado que Deus tinha para ele. Depois dessa era de grande perseguição da igreja, veio uma época que parece que a igreja morreu. Mas, de repente, no decorrer da história dos anos, começou novamente focos de igreja se levantarem novamente.
Aí, um pouco mais recente, nós vemos o tempo das missões, onde nós, como Brasil, fomos grandemente abençoados por missionários, pessoas que largaram tudo para novamente levar esta palavra. E olhando um pouquinho ano passado, observando a igreja como um todo, não apenas a nossa igreja, observando a minha vida, como eu falei, nós vivemos um tempo de muito conforto. Fala assim, conforto. Nós temos tudo que é possível ter. Está à nossa disposição. Porém, ao mesmo tempo que nós como igreja temos tudo, nós não temos tido nada. Porque o mais importante não tem sido aquilo que é prioridade. Fala assim, prioridade. Então, quando nós chegamos para a igreja, e nós vemos o estilo de vida da igreja como um todo, nós temos nos deparado novamente com aquela época em que a igreja ela está morna. Fala assim, morna. Mas nos últimos meses eu tenho visto que todos os lugares, todos os pastores que eu tenho ouvido, os nossos pastores também, principalmente, que Deus, todos têm o mesmo sentimento. Quando o Antônio Valente, ano passado, ele ministrou, ele falou uma coisa muito importante sobre o refluir, que a onda do mar, antes de vir uma grande onda, o mar reflui, ou seja, parece que sumiu, mas de repente vai vir uma grande onda sobre nós. E olhando para isso, ouvindo as pessoas pregando e ministrando, também sobre nesse sentido, que nós, Brasil, nós estamos às portas de um grandíssimo mover de Deus. Amém? Você crê nisso? É um grande mover de Deus que está vindo sobre a nossa nação. Mas, lá atrás, eu me lembro quando eu me converti, tinha muita palavra profética na igreja. Onde você ia, tinha um homem ou uma mulher de Deus falando: Brasil, você é o celeiro das nações. De ti sairão missionários para todos os cantos do mundo. E eu olhava para aquilo, sabe, novo convertido, e não entendia muitas coisas. Mas o diabo ele trouxe o conforto para a igreja brasileira. Nós temos grandes templos confortáveis como este, mas aquele chamado para ir para as nações parece que morreu dentro de nós. Nós temos hoje em dia dificuldade para nós nos movermos em Deus, no próprio ambiente que nós moramos ou trabalhamos. Mas Deus tem mudado isso, amém? Eu tenho visto esses homens de Deus dizendo: Deus está novamente movendo dentro do Brasil. Deus está novamente movendo no meio dessa geração. Fala assim, Deus está se movendo na minha geração. A minha geração, assim como a do pastor Jobert, nós que chegamos na igreja há 20 anos atrás, nós víamos que havia uma chama acesa para nós irmos, fazermos a diferença na vida das pessoas. E eu me lembro que nesse tempo nós realmente saíamos, nós evangelizávamos, nós levávamos panfleto na feira. Mas hoje nós olhamos a igreja, parece que essa chama dentro de nós, ela tinha morrido. Mas Deus está levantando uma geração novamente para pegar essa chama que Deus colocou em nossos corações e levar em frente. Fala assim, Jesus, conta comigo. Mas entendam também que antes de um grande mover de Deus, Deus ele vai criar estruturas. Fala assim, Deus irá criar estruturas. Nós vemos que a estrutura que Deus criou no começo da igreja em Atos, ela estava baseada na vida de homens como um apóstolo Paulo, como um apóstolo Pedro, como um João, homens que realmente largaram tudo para seguir a Jesus. E hoje, quando eu estava assistindo ali as ministrações no Descende, Deus falou muito comigo e filmou no estádio ali do Morumbi, aquela multidão e as pessoas que estavam lá mandando para nós vídeo, aquela multidão de jovens. Aí eu vi alguns jovens andando assim, Biel, parece que meio dispersos, mas a presença de Deus naquele lugar, ela vinha da televisão para dentro de mim, eu podia sentir a unção que estava naquele lugar. E Deus falava comigo, é essa geração aí que eu estou levantando. Eu estou começando a despertar esses jovens para aquilo que realmente é importante nessa vida. E vendo aqueles moveres de Deus ali, até que uma hora, esqueci o nome do pastor que ele quer
cabelão, bem doidão, mó da hora aquele pastor. Todd White. Ele falou, olha, o presidente de vocês acabou de aceitar a Jesus em Brasília. Aquilo ali Deus falou, tá vendo? Eu estou fazendo. Não é porque é o presidente, mas é que Deus, à medida que Ele vai promover um grande mover, Ele vem mostrando para nós alguns sinais. Nós nunca vimos um mundo, queridos, tão perdido. Nós nunca vimos uma sociedade tão promíscua. Nós nunca vimos tanta, uma palavra assim até feia, as pessoas, elas perderam o caráter, elas perderam a decência. Quando nós olhamos a sociedade atual, quando nós olhamos a sociedade que nós estamos inseridos, ela perdeu a única coisa que ela não podia perder nessa vida, que é o temor a Deus. Nunca o pecador foi tão pecador, nunca o promíscuo foi tão promíscuo. Eu conversava com um discípulo e ele dizia o seguinte, que tinha um companheiro de trabalho dele, de turno, o cara, ele recebia, queridos, em torno de 60 vídeos pornográficos por dia. Vocês conseguem imaginar isso? Não olhe para o irmão que está ao seu lado não, dessa hora, amém? Eu vi aqueles olhadinhos assim, de rabo de olho, conheço alguém, Biel, que é assim. Mas, queridos, a sociedade nunca foi o pecado tão latente. Nunca faltou tanto ação da igreja para mudar isso. Mas aí Deus também me lembrou, é o refluir. Deixa o mundo ser mundo. Vai deixando o pecador ser pecador. Em Romanos diz que eles foram entregues aos seus pensamentos reprováveis. Mas é nesse momento de grandes trevas que realmente nasce a luz, nasce a esperança para todos. Amém? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 23. A palavra diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Mateus capítulo 5, versículo 13. Nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Fala assim, ser pisado pelos homens. Uma pausa aqui, abrindo um parênteses. Nós nunca vimos tantos escândalos acontecendo por causa da igreja. Nós nunca vimos tanta vergonha, tantas coisas erradas ocorrendo dentro. Nós ouvimos muito pastores que prostituem, pastores que adulteram. Daí você vai fazer um aconselhamento com o jovem está ali vivendo uma vida na homossexualidade. Ainda esses dias eu ouvi de um rapaz, namora, homem de Deus, mas se relacionando com outro rapaz, fala assim, meu Deus, quantos escândalos. Mas quando a igreja não é sal, o que o Senhor está dizendo aqui? Não serve para nada, a não ser pisado por quem? Por isso que a vergonha muitas vezes entra contra a igreja. Versículo 14, a palavra diz assim, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Referência e influência. A luz, ela serve como, fala assim, referência. No meio das trevas, um ponto de luz vai chamar a atenção, sim ou não? E a igreja, entenda, nós, fala assim, quando eu falar igreja, eu estou falando de mim e de você. Como eu falei, no mundo de tantas trevas, há de acender pontos de luz, há de se manifestar a luz do Senhor através da vida de homens, jovens, que se dispõem a ser luz, a ser referência. Mas, como eu disse, a igreja, nós estamos muito confortáveis. Parece que nada nos incomoda. Parece que tudo está tão bonito, gostoso, mas Deus quer usar a minha vida e a sua. Amém?
Você crê nisso? Deus quer usar a minha vida e a sua. E quando eu ouvia algumas ministrações no decorrer do ano passado, falando sobre isso, falando sobre mudança de caráter, falando sobre mudança de atitude, falando sobre mudança de postura, eu falava, mas isso aí é só para as pessoas do mundo. Mas não era, era uma mensagem para a igreja, assim como Jesus está falando aqui aos crentes. Amém? Abram lá suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Fala assim, referência e influência. Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 5. A palavra diz, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, a qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o louvor da parte de Deus. A luz, uma das coisas legais da luz, falando no mundo espiritual, ela revela obras más e também revela obras boas. Muitas vezes a igreja, querido, ela tem andado literalmente nas sombras, vivido nas sombras, porque sabe que se trouxer a sua vida para a luz, vai ser manifestados os maus pensamentos, os maus desígnios, como diz aqui a palavra, as más atitudes. Por isso que nós vemos muitas pessoas, às vezes, falando assim, eu sou contra esse negócio de discipulado. Esse negócio de você ter que ficar abrindo sua vida para os outros, isso daí é das trevas. Tem muito fofoqueiro no mundo gospel, e tem mesmo, queridos. Tem mesmo. Mas essas pessoas que usam disso, em sua grande maioria, é porque ou foram feridos por conta dos fofoqueiros, ou têm vergonha de se expor à luz do Senhor. Queridos, entendam, é um tempo de nós, como igreja, trazermos as nossas vidas para a luz de Cristo. Trazermos as nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor sonde todas as obras que nós fazemos, para que um dia, quando eu e você partirmos para nos encontrarmos com Jesus, creia você ou não, a cada dia que passa é um dia menos que eu e você estamos aqui nessa terra, nós um dia estaremos diante do nosso Deus, a qual todas as nossas obras, elas vão ser expostas. E ali, queridos, a palavra diz que não haverá mais tempo de arrependimento. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém? Quem está dormindo, diga amém. Vocês estão acordados aí, né? Então, meus queridos, entendam bem o que eu quero passar para vocês nesta noite. Traga a sua vida para a luz de Cristo. Amém? É tempo de eu e você, como igreja, sairmos das trevas, trazermos a nossa vida para a luz, para que realmente tudo aquilo que precisa ser tratado, tudo aquilo que precisa ser consertado, seja feito no tempo oportuno. Amém, queridos? Antigamente, as pessoas falavam sobre o pecado, meu Deus, pecado já me remetia ao inferno e eu tinha um medo desse negócio. Medo do inferno, queridos. Vê se pode. Alguém aqui tem medo do inferno? Sim ou não? Ou já teve medo do inferno? Sim ou não? É bom nós falávamos para as crianças, né, não faz isso, né? Minha mãe falava, né, que depois Deus não gosta. E tinha esse temor no coração. Quando falava de algumas coisas, eu me lembro no meu tempo de menino, xingava alguém, a mãe já pegava, primeiro descia o rei, depois corrigia, ela fala, Deus não gosta dessas coisas. Mas hoje, queridos, nós perdemos este temor. Peca-se. Parece que tornou-se um hábito. E depois nós falamos que o discipulado é ruim, porque eu não quero expor tudo aquilo que, as trevas que é em mim. Eu tenho medo de expor na luz. Por isso que nós vemos, queridos, tantos jovens, tantos homens e mulheres machucados, caminhando literalmente como zumbis, vivendo a cada dia como se não fosse morrer amanhã.
Você conhece alguém assim? Que vive hoje, parece que amanhã não vai acabar. Parece que amanhã Jesus não vai voltar amanhã, Lucas. Você até fala, Jesus, não volte amanhã. Pelo contrário, queridos, nós temos que falar, Jesus, volta hoje. Por favor, Jesus, que seja nessa noite. Aproveita que está todo mundo aqui vestido de anjo, né? Porque na igreja nós somos todos angelicais. Estamos todos aqui orando, adorando. Jesus podia voltar agora. Mas a igreja, como um todo, hoje ela tem medo que Jesus volte. Ela tem medo por conta da vida que se parece tanto com o mundo. Nós deixamos o temor do Senhor. Amém? E o temor, ele não é um medo, ele é um respeito por aquilo que ele é, por aquilo que ele fez por mim. Quando às vezes eu penso em fazer alguma coisa errada, eu me lembro da obra de Jesus e a palavra diz que muitos estão crucificando a Cristo novamente com suas obras das trevas. E nós, como igreja, nós temos que atentar muito a isso. Deus quer levantar uma juventude, queridos, para tocar, para transformar. Até Deus tem colocado no meu coração a questão da continuidade. Eu ministrei uma vez, o ano passado, sobre isso, de nós fazermos este papel, de continuarmos a obra do Senhor. A obra do Senhor não pode morrer em mim e você. Amém? Eu não posso mais, eu cheguei à conclusão que eu não posso mais viver os meus planos, viver os meus sonhos, porque existe uma multidão, Lucas, que está indo para o inferno. Tem uma multidão que não conhece a Jesus, e dentro da igreja existe uma multidão que não se relaciona com o Senhor. Quando nós falamos de trazer as nossas vidas para a luz do Senhor, de nos expormos ao Senhor, se eu fizesse agora, nesse exato momento, um apelo, assim, ó, quem tem pecado nesses dias, vem aqui na frente, eu garanto para vocês que metade desse grupo que está aqui não viria, porque não quer se expor à luz do Senhor. E eu falei com os meus discípulos, quando estava compartilhando com eles, falava, vocês têm que sair das trevas, têm que vir para a luz de Jesus. Ah, mas são líderes, por isso que tem que vir para a luz. Porque eu e você não fomos chamados para andar mais nas trevas, amém? Estão comigo nesse negócio? Amém? Abram aí João capítulo 8, versículo 12. Amém? A palavra diz assim, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém, queridos? Outra coisa que nós encontramos muito nesses dias, são pessoas que se dizem perdidas. Não sabem de onde vêm, não sabem para onde vão. Até mesmo pessoas maduras, que você pergunta, elas não têm nenhum tipo de expectativa no amanhã. Ah, nós vamos tocando a vida, esse ano provavelmente vai ser igual o ano que passou, umas coisinhas piores, outras melhores. Mas a coisa é muito simples, queridos. Porque um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, geralmente estão perdidas neste mundo. Porque não têm olhado para a luz de Cristo. Amém? Quem aqui já viu um farol perto da praia? Em filme, essas coisas? Amém? Amém? Para que serve aquele farol ali? Vocês sabem? É só um marco turístico? É isso? Para que serve um farol? Ele é uma referência. Amém? Quando o barco está ali na noite escura, aquele farol é uma referência para dizer, ó, aqui tem pedra, aqui não tem pedra, aqui é raso, aqui é fundo. Assim é a palavra de Deus, assim é Jesus nas nossas vidas. Quando nós olhamos para Ele, Ele é a nossa referência, queridos. Jesus é a nossa referência maior. Eu e você temos que entender que nós temos que olhar sempre para Jesus. Quando surgir dúvida ou trevas na sua vida, ou quando vier aquelas propostas a qual você não sabe tomar a decisão correta, olhe para Jesus. Olha para Jesus, pergunta para Ele o que Ele quer que você faça, peça para que Ele traga a luz.
Hoje o jovem, como o Jobert fala, né, não sabe se casa, se compra uma bicicleta, se faz faculdade de veterinário, se faz administração. É muita dúvida. Mário, mas se você passou pelo tempo da dúvida, passei. Mas se eu soubesse que se eu olhasse para Jesus, nenhuma dúvida mais haveria na minha vida, queridos, eu teria olhado para Ele antes. Olhar para Jesus, queridos, vai acabar com as dúvidas da sua vida. Olhar para Jesus, você vai saber exatamente para onde ir, porque Ele é o nosso farol. Ele é a nossa direção. Para onde você está indo? Eu estou olhando para Jesus, firme no propósito com Jesus. Mas muitos estão como os discípulos no caminho de Emaús. A palavra diz que depois que Jesus morreu, estava lá 2 mané caminhando lá, indo para uma outra cidade. E Jesus encosta nos caras, começa a caminhar com eles ali. E os caras vão trocando ideia, conversando com Jesus. E não reconhecem que era Jesus. E os caras seguiam Jesus. Eu imagino que aqueles caras ali, pelo menos por 3 anos, caminharam com Jesus. Porque eles eram discípulos do Senhor. E muitos crentes estão vindo na igreja, fala assim, igreja. E eles estão, às vezes, caminhando no mundo, Jesus está do lado deles, eles não conseguem reconhecer Jesus, não conseguem identificar a voz de Jesus, não conseguem entender que Ele tem tudo que eu e você precisamos. Mas muitas vezes, queridos, nós não perguntamos para Jesus. Até o Luiz Hermínio ministrava sobre isso esses dias, pelo simples fato que se eu falar para ele os meus sonhos e ele contar os dele para mim, vai ser completamente contrário. Como nós estamos estudando esse mês sobre o Espírito Santo, e eu ouvi um pastor dizendo a seguinte frase: o Espírito Santo nunca te conduzirá a um lugar de conforto. Como você sabe isso? Ele foi começar com o Filho de Deus e conduziu ele para o deserto. Os planos do Senhor, queridos, são muito maiores do que os nossos, mas sempre eles vão nos tirar da nossa zona de conforto. Às vezes você vai olhar para Jesus e perguntar, caso esse ano, Jesus vai falar para você, larga. Amém? Às vezes você vai falar assim, eu quero fazer essa faculdade, Jesus fala, você não precisa fazer mais nada. Ou você fala assim, eu vou descansar, e Jesus vai falar, não, agora eu quero que você faça. Amém? As direções do Espírito Santo geralmente vai te tirar da sua zona de conforto, queridos. Geralmente. Mas entenda, a palavra diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Amém, queridos? Mas para isso, eu e você, nós precisamos olhar firmemente para a luz de Cristo. Amém? Abram aí em Êxodos, capítulo 34, versículo 29. Glória a Deus. Olha para Jesus, amém? Antigamente tinha alguns desenhinhos do Pica-Pau, que quando, eu sei que vocês não vão se lembrar disso, amém? Aleluia. E eu achava legal nos desenhinhos assim, o Lucas lembra, né, que ele é velho como eu, que quando o cara estava numa luta assim, para morrer, quase morrendo, os caras encostavam nele e falavam assim, não olhe para a luz, não olhe para a luz, não vai para a luz, porque era o céu, queridos. E eles ficavam, não vai morrer, não vai morrer. Mas eu e você temos que olhar e ir para a luz, amém? Porque eu e você, nós queremos ir para o céu. Alguém mais quer ir para o céu aqui? Êxodo, capítulo 34, versículo 29, diz assim. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Amém? Olhe para o irmão que está ao seu lado. Vê se ele está brilhando. Se não tiver, fala para ele, está faltando presença de Deus aí. Brincadeira, não fala não. Mas, queridos, todos aqueles que se expõem à luz de Cristo, aonde ele estiver, ele vai brilhar. Amém? Tinha musiquinha, eu sou uma estrelinha de Jesus, sei lá, era isso, uma ovelhinha, né? Estrelinha, florzinha. Mas é algo de Jesus que vai fazer a diferença na vida de alguém. Amém? Você tem algo diferente dentro de você que está pulsando aí dentro, querendo brilhar. Como nós lemos uma luz, ninguém acende uma luz para esconder debaixo da cama, queridos. Amém? Trazendo para a versão de Itupeva. Ninguém esconde a luz debaixo da cama.
Mas, pelo contrário, nós acendemos uma luz para que ela brilhe na escuridão. Amém, queridos? Você é uma luz para brilhar na escuridão. Mas, para brilhar, tem que se relacionar com a luz, assim como Moisés. Nós sabemos quando uma pessoa esteve na presença de Jesus. É muito fácil você reconhecer uma pessoa que esteve na presença de Jesus. Primeiramente, o vocabulário dela é diferente. Para ela tudo está legal. Você conhece alguma pessoa assim aqui na igreja? Que você conversa com ela, tudo é legal. Mas aquela pessoa que não se relaciona com a luz, tudo para ela está ruim. Choveu, está ruim. Fez sol, está ruim. Fez frio, está ruim. O culto está ruim, a música está ruim. A música está alta, a música está baixa. Está tudo ruim para ela. Mas, queridos, entendam. Se está ruim, não vou falar como a Dilma, porque não está bom. Mas, se está ruim, está faltando luz na sua vida. Está faltando Jesus na sua vida. Amém? Está faltando você permitir que Jesus se manifeste. Como que é? Tinha uma musiquinha, deixa a luz... Tô musical hoje. Deixa a luz do céu brilhar, né? Deixa a luz do céu brilhar sobre a sua vida. Resplandeça, brilhe. E não é óleo na cara, não, que minha esposa fala. Não é pele oleosa, não. Deixa Jesus brilhar. Amém? Aquele que se expõe, fala assim, aquele que se expõe à luz de Cristo fará a diferença nas trevas. Amém, queridos? Tenham isso. Você acorda de manhã com o olhão inchado, em vez de sair correndo, acorda mais cedo ainda e deixa Cristo te iluminar. Seja como Moisés, esteja na presença do Senhor para ver o que o Senhor tem para você naquele dia. Às vezes você vai ouvir de Deus assim, ó, não vá nesse lugar. Ou você vai ouvir de Deus, vá nesse lugar. E às vezes a gente está pangando ali no nosso dia a dia porque não se relacionou pelas manhãs com o Senhor. Sabe, queridos, acordar pelas manhãs e se relacionar com Jesus é a melhor coisa. Nós, como igreja, nós perdemos isso. Nós temos casas confortáveis, amém? Sim ou não? Naquele tempo, Jesus mesmo falou, o Filho do Homem não tem nada, nem uma cama para dormir direito. Por isso que os caras acordavam cedo, amém? Mas hoje a cama é tão gostosa, tão deliciosa, aleluia! Glória a Deus, sai da cama, querido. Vem para a glória do Senhor, vem experimentar a luz de Cristo, amém? Quando nós começamos aqui nesta igreja, não tinha essas cadeiras gostosas assim. Chegava aqui e não dormia, porque a cadeira doía as costas. Hoje os irmãos sentam na cadeira assim e se esparrama. Não olha para a pessoa que está ao seu lado, mas pode ser que ela esteja esparramada aí do seu lado. Amém? Porque é muito confortável. Nós temos uma vida muito boa como cristãos. Cuidado, queridos. Nem sempre o conforto que você tem é o conforto que Deus quer para você. Amém? Glória a Deus. Estão me acompanhando aí? Voltem lá, por favor, para Mateus capítulo 5. Fala assim, é tempo de nós como igreja sermos igreja. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Influência. O Senhor, em todo momento, Ele vai estar nos comissionando, estar nos chamando para nós influenciarmos na vida de alguém. O sal, quando Jesus fala aqui, é aquilo que traz o sabor, realça o que tem de melhor na comida ou no alimento. Mas tem muitas... Eu vivi o tempo da igreja em que a igreja era muito salgada. A igreja era muito salgada. A pessoa, eu já comentei com vocês, já compartilhei, a pessoa que pregou o evangelho para mim, ela falava, ou você aceita Jesus, ou você vai para o inferno. Assim. Ou você para de adorar Maria, ou você vai para o inferno. Ou você para de fumar, ou você vai para o inferno. Tudo levava para o inferno, falar, meu Deus, que terrível. Daí eu vim para a igreja, porque eu não queria ir para o inferno. Amém?
Mas hoje, talvez se você falar para uma pessoa, falar assim, cara, o seu pecado, isso que está cometendo, você vai te levar para o inferno. O cara vai magoar, vai embora da igreja. Vocês acreditam nisso? Que pessoas se magoam quando você fala sobre o pecado? Você acredita nisso? Tem muito. Eu imagino que hoje aqui mesmo tem uns que vai sair daqui, que culto chato. Que palavra chata. Mas é isso mesmo, é para te incomodar essa palavra. Quem sabe, ou você assume as suas trevas, ou você assume a luz. Amém, queridos? Influência. Nós somos chamados para influenciar onde nós estamos, dar sabor onde nós estamos. Amém? E uma coisa que eu compartilhar com meus discípulos sobre influência é, nós temos que nos sondar e ver, primeiramente, nós somos pessoas éticas. Fala assim, ética. Ética vai falar sobre valores. A palavra ética vai falar sobre valores. Nós, como cristãos, nós temos valores diferentes das pessoas que não conhecem a Jesus. Nós não compartilhamos com o pecado, nós não compartilhamos com a promiscuidade, nós não compartilhamos com o pensamento do mundo. A igreja, ela é diferente do mundo. A palavra diz que há inimizade entre a igreja e o mundo, queridos. Não tem como flertar com o mundo. Vamos tornar isso aqui mais agradável para que as pessoas vejam. Não, queridos. Acabou esse tempo. Como eu falei para vocês, Deus está nos preparando para um grande mover, e nós, como igreja, temos que despertar para isso. Eu e você, como cristãos, nós temos que entender que os nossos valores são diferentes das pessoas lá fora que não conhecem a Jesus. Os nossos valores são diferentes, nós não concordamos com o modo de vida das pessoas lá fora, nós não concordamos com o homossexualismo, nós não concordamos com essa promiscuidade que diz que tudo é normal, que tudo tem que ser aceito dentro da igreja. Não tem que ser aceito. Vem para cá, eu vou cuidando de você, quem sabe um dia você muda, quem sabe um dia você larga o pecado. Não! A palavra de João dizia, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. Sabe, queridos, muitas vezes nós passamos tratando o pecadinho, nós vamos tratando e erra aqui de novo, e volta o mesmo pecado, daqui a pouco o cidadão morre e a gente não sabe se o cara foi para o inferno ou para o céu. Queridos, a nossa cultura como igreja é diferente. Amém? Fala assim, a cultura da igreja é oposta à cultura do mundo. Nós não concordamos, queridos. Nós não concordamos com roubalheira. Nós não concordamos com o jeitinho brasileiro. Nós não concordamos, queridos, com a desonestidade. Por exemplo, recentemente, no começo de janeiro, eu lia uns dados sobre a inadimplência no Brasil. E, para minha surpresa, a faixa etária que tem mais pessoas inadimplentes no Brasil está entre os 17 anos e os 27 anos. A juventude do Brasil está devendo. Por quê, queridos? Eu desequilibrei aqui, eu não pensei para fazer isso, mas, queridos, honestidade é dar a cada um o que lhe é devido. Não sei se vocês sabem, mas orem para que isso mude. Uma das piores coisas que tem é você fazer negócio com um crente. Porque o crente, ele não pensa, queridos, que a mesma lei que rege lá fora, as leis do Estado, do governo, também serve para a igreja. E nós temos que entender, jovens, esse negócio de ficar devendo, fala assim, para de dever. Vai ter um momento na vida, todo mundo pode passar por isso. Perdi o emprego, tive que fazer essa conta, não consegui pagar. Mas, queridos, vá lá, se conserte. Eu falava para os meus discípulos, tem que parar de dever para os outros. Crente não pode dever no mercado, queridos. É uma vergonha para o evangelho. Honestidade. Comprou, paga. Emprestou, devolve. Primeiro que emprestar já não é legal. A palavra diz que quem empresta torna-se escravo de quem emprestou. Amém? Cada um no seu quadrado. Eu sou desse partido, Lucas. Não me peça nada emprestado não, porque eu já falo para você que eu não gosto. Amém? Então, queridos, entenda o seguinte. Falta-se
honestidade. E nós estamos trazendo a cultura do mundo para dentro da igreja. Quantas igrejas você vê crescendo por conta da área financeira? Vem para cá que você vai deixar de ser devedor. Deus vai te abençoar e você vai parar de dever. Não, querido, tem muita coisa dessa que é vergonha na cara, desculpe eu falar. De pegar a juventude, queridos, não pode entrar nessa vibe de gastar o que não tem. A juventude, eu já ministrei aqui sobre isso, não pode entrar nessa vibe de querer ter tudo. Nem todo mundo pode ter tudo. Mas meu Deus é dono do ouro e da prata, eu compro e Deus abençoa. Daí está lá os dados dizendo que a juventude está enroscada em cartão de crédito. Se não tem sabedoria para usar crédito, não utilize. Amém? Eu não estava aqui, isso aqui do cartão de crédito, mas vamos lá. Queridos, entendam, crédito é para quem é sábio. Amém? Porque quem não é sábio com crédito se torna tolo e vira dívida. Amém? Amém? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão entendendo? Crédito é para sábio. Fala assim, crédito é para sábios. Amém? Ah, mas eu sou jovem, eu não tenho sabedoria. Então a palavra diz, peça a Deus que dá abundantemente para quem pede. Amém, queridos? Faça alguma coisa em prol do seu caráter. Faça uma coisa em prol do seu nome. Meu pai sempre dizia, a coisa mais importante que um homem tem é o seu nome. Quando o nome está sujo, é uma vergonha. Mas tem pessoas que já nem ligam mais. Amém? Que não tem ninguém aqui desse jeito. Amém, queridos? Sabe aquele negócio assim? Ah, eu vou comprar, se der, depois Deus vai abençoar. Sabe como que é, né, Mário? Essas coisas, sou dizimista. Sou ofertante. Então eu compro, depois Deus abençoa. Não é assim, queridos, que funciona. Vai lá falar para a pessoa, para a empresa de cartão de crédito, liga lá para ela e fala assim, então, sabe o que é? Estou devendo aí no cartão de crédito, mas eu sou da Igreja de Cristo Salva. Sou dizimista, sabia? Sou dizimista. Meu Deus é dono do ouro e da prata. E começa a recitar uns versículos para ela, para você ver o que vai acontecer. Não é assim que funciona, queridos. A palavra diz que os filhos do mundo são mais prudentes que os filhos de Deus. Deus alertando a igreja. Amém? Não estava aqui no script, mas Deus sabe. Outra coisa importante que falta às vezes para nós, fala assim, simplicidade. Simplicidade. Queridos, é muito importante na sua vida profissional, trazendo por um ambiente externo, bons profissionais são homens e mulheres simples. Eu vi um pastor recentemente contou uma historinha que chegou um jovem para ele e perguntou, o senhor sabe tudo? Ele falou, não sei tudo. Uma única coisa que eu sei é que nada sei. Daí o jovem perguntou para ele, mas como que o senhor não sabe? Não sei. Simples assim. Queridos, estou com 44 anos. Fala assim, uau, nem parece, né? Mas, a cada dia, eu encontro com pessoas que me ensinam coisas muito legais. Às vezes pela dor. Mas todos os dias, queridos, nós vamos nos deparar com pessoas que sabem mais do que nós em alguma área. Sempre. Esqueça esse negócio de que você sabe fazer. Entenda, você pode achar que sabe, mas você sempre vai encontrar alguém que faz de uma forma melhor que você. Simplicidade na igreja. Amém? Você vê irmão assim que você fala, o irmão acho que é feito de outro barro, não é possível. Porque passa, às vezes eu não enxergo, se eu tirar o óculos, às vezes eu não reconheço as pessoas assim. Mas tem irmão que enxerga e não te vê. É terrível isso. Não é humilde, fala assim, humilde. Às vezes a pessoa ministrou um dia na cela, já acha que é o rei da cocada preta. Subiu um dia no púlpito, achou que é o Billy Graham. Entendam, queridos? Isso daqui é só graça nossa. Amém?
Tudo que nós temos é graça de Deus. Se Deus determinar que nós não vamos ter mais nada, queridos, acabou a festa. Amém? Se Deus permitir uma perseguição aqui para nós como igreja do Brasil, você vai sair só com as cuecas, só com a bolsinha com a trouxinha nas costas fugindo. Quantas pessoas no mundo estão fugindo dos seus países? Já deu graças a Deus que você não precisa fugir de nada, a não ser do pecado. Amém? Outra coisa que faz com que influenciamos o mundo, fala assim, amabilidade. Nós temos um Deus, Ele é o Deus de amor. Fala assim, Deus é amor. Eu e você temos que aprender a sermos pessoas amáveis. Porque, queridos, estamos vivendo em tempos em que as pessoas têm se tornado falta tanto amor. Sim ou não? Você liga a televisão, eu até nem assisto mais, porque, meu Deus, o homem, a maldade no homem parece coisa, sim, é muito latente. Muito mais do que, eu me lembro que no meu tempo de jovem, as brigas era até o cara cair, daí depois não batia mais no cara. Hoje não, as pessoas vão brigar, é até legal, o jovem briga na escola, sim ou não? Ou vocês são escola de antes, a sua escola não tem briga? Na minha tinha, toda sexta-feira tinha briga marcado, era a regra. Mas a maldade hoje, queridos, é tão grande, é um querendo prejudicar o outro, é um querendo tomar o lugar de outro. Mas Jesus falou o quê? Se bater numa face, vire e dê um soco na outra. É assim? O que Jesus falou? Se bater numa face, faça o quê? Se pedir para andar uma milha, faça o quê? Se pedir a capa, dê também a... Queridos, é sempre... Nós temos o amor dentro de nós. Não espere que as pessoas lá fora que não conheçam a Jesus tenham mais amor. Porque a tendência é cada vez pior. Fala assim, Mário, você não é profeta do Apocalipse? Não, queridos, é só você ler a Bíblia. Amém? E atentar. A palavra diz, atente para os tempos. Jesus falando, vocês conhecem o tempo de plantar, de cuidar, de colher, mas preste atenção nos tempos, o que está ocorrendo aí fora. Amém? Então, queridos, aprendamos e voltemos a ser pessoas amáveis. Fala assim, amáveis. Outra coisa que influencia demais as pessoas lá fora, fala assim, motivação. E a motivação, nós vemos muitos cursos de coaching, é muito legal essas coisas, mentoreamento, é muito bom, eu acho tudo isso muito top. Mas quando nós aprendermos que a motivação, ela não deve ser externa, ela deve ser algo que está aqui dentro de nós, nós não vamos precisar mais dessas coisas. Ah, Mário, isso aí todo mundo está partindo para esse lado. Não, queridos, a nossa motivação está aqui dentro, e ela tem nome, ela chama-se Espírito Santo, amém? Todos os dias, quando nós acordarmos de manhã, nós nos lembrarmos que o Deus vivo está habitando dentro de nós, essa é a motivação que eu e você precisamos para abrir um grande sorriso e sair em frente, mesmo diante da maior dificuldade que você possa estar passando. Amém? Onde que está a motivação? Fala assim aqui dentro. Qual o nome dela? Espírito Santo. Amém? Todos os dias, se você acordar triste, lembra que lá fora tem alguém mais triste ainda e pior, sem Jesus. A nossa motivação não está em coisas, não estão em técnicas. A nossa motivação está em Deus, na figura do Espírito Santo dentro de nós. Amém? E é tão gostoso você conviver com pessoas motivadas. É tão gostoso, queridos. Faz bem para nós. As pessoas vão querer saber. E quando perguntarem para você, por que você está tão motivado? Você fala, é o Espírito Santo que habita dentro de mim. Você quer um pouquinho dele? Já ora e manifesta ali o Espírito Santo ou o demônio, né? Um dos dois. Mas você, como jovem, tem que ser intrépido, queridos. Amém? Eu fico imaginando se eu trabalhasse numa loja. Não tenho perfil, claro, né? Mas imagina se você puder tocar nas pessoas todos os dias. Você é Espírito Santo, enche de manhã assim, Dani, cheio de Espírito Santo, poder tocar nas pessoas, dar um pouquinho do Espírito Santo para elas.
Eu aprendi nesses dias, eu não toco em mulher, amém, Letícia? Graças a Deus. Mas nos homens que convivem comigo, sempre eu passo, sabe aquele jeitinho assim, sem querer, eu tapinha na cabeça assim, mas estou abençoando ele. Todos os meus amigos de serviço, eu passo e dou um tapinha na cabeça, ele acha que estou brincando, mas não, é sério, estou entregando para ele um pouquinho do que eu tenho. Amém, queridos? E você pode fazer isso todos os dias, porque a motivação que nós precisamos, todas as manhãs, está dentro de nós. Amém, queridos? E para encerrar, falo assim, glória a Deus. Para influenciarmos, quer ver uma coisa que influencia as pessoas também? O zelo, fala assim, o zelo. Zelo, o que é zelo, Mara? É cuidado pelas coisas que não são suas e pelas coisas que são suas. Sabe aquela pessoa cuidadosa? Quer ver uma coisa bem legal? Você está ali no shopping, foi lá, pegou sua bandejona, o lanche ou alguma coisa que você vai comer. Terminou de comer, o que você faz? Ah, tem alguém aqui que pega. Não levante a mão, mas eu sei que aqui tem gente que faz isso. Não é, queridos? Temos que ter zelo. Sermos pessoas assim, sabe, você pegar, terminou de comer, vai lá, leva as coisas bonitinho. Não é porque tem uma pessoa ali que é paga para isso, que você vai deixar ali. Pensa no seguinte, podia ser sua mãe a faxineira ali. Você iria deixar na mesa? Alguns deixam, né? Deixam até em casa. Termina de comer, não tira o prato, não ajuda a lavar a louça, larga a meia, cueca, jogada em cima da cama. Não tem zelo pelas coisas. Mas, será que quando Jesus voltar, qual a igreja que ele vai querer encontrar? Tem irmão que cola até chiclete debaixo da cadeira, vocês acreditam nisso? Não pode vender chiclete na livraria, você sabe por quê? Porque o irmão vai colar debaixo da cadeira. O cara sai, larga o papel, larga o copinho em cima da cadeira, queridos. Nós vamos ver, daqui a poucos dias nós teremos o acampamento de carnaval. Vai ser poderoso em Deus. E quando termina, todas as supervisões vão ajudar na limpeza. Nós encontramos papel higiênico, o irmão limpa o nariz. Nós encontramos papel de bala. Nós encontramos bala, salgadinho. Não tem zelo pelas coisas. E como que essa igreja, que não tem zelo pela igreja, vai influenciar lá fora? Mas Deus está levantando uma geração diferente nesse lugar. Amém? Deus está levantando uma geração que vai influenciar, como Jesus nos direcionou, sermos sal na vida de alguém. Quando as pessoas começarem a ver na sua vida os mínimos detalhes, coisas pequenas, de um levantar, colocar a cadeira no lugar, no trabalho manter limpo e organizado, na sua casa ser uma pessoa que é colaborativa. Queridos, a igreja dos nossos dias precisa aprender a ser luz e ser sal. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí nesse momento. Feche seus olhos aí no seu lugar.